Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 10 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Lourenço Mártir. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração dos Santos Mártires, que em Alexandria, no Egito, durante a perseguição do imperador Valeriano, no tempo do prefeito Emiliano, depois de terem suportado diversas e refinadas torturas por longo tempo, alcançaram com vários gêneros de morte a coroa do martírio. Morte no ano 257. Em Dunblane, na Escócia, São Blano, bispo. Morte no século VI. Em Alcamo, na Sicília, região da Itália, o beato Arcângelo de Calatafimi Piacentini, presbítero da Ordem dos Menores, insigne pela austeridade da sua vida e pelo amor à solidão. Morte no ano 1460. Em Iki, cidade do Japão, o beato Agostinho Ota, religioso da Companhia de Jesus e mártir, que por Cristo foi degolado. Morte no ano 1622. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos Cláudio José Geoffrey de Bonnefonte, da Sociedade de São Sulpício, Francisco François, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, e Lázaro Tierçot, da Ordem Cartusiana, presbíteros e mártires, que, durante a Revolução Francesa, encerrados na sórdida galera, por causa do sacerdócio consumaram o seu martírio. Morte no ano 1794. No lugar chamado El Saler, próximo de Valência, na Espanha, o beato José Toledo Pellicer, presbítero e mártir, que, plenamente configurado com Cristo, sumo sacerdote, a quem fielmente servirá, o imitou com o triunfo do martírio. Morte no ano 1936. Em Valência, também na Espanha, o beato João Martorell Soria, presbítero da Sociedade Salesiana e mártir, que sofreu o martírio na mesma perseguição. Com ele é também comemorado o beato mártir Pedro Mesonero Rodrigues, religioso da mesma sociedade, que, em Vedar de Torrent, povoação do território de Valência, em dia desconhecido deu testemunho de Cristo, coroado com o martírio. Morte no ano 1936.
No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique da Baviera, na Alemanha, os beatos Francisco Drewiecki, da Congregação da Pequena Obra da Divina Providência, e Eduardo Grizimala, presbíteros e mártires, naturais da Polônia, que, durante a devastação da sua pátria em tempo de guerra, foram deportados para uma prisão estrangeira pelos perseguidores da fé e, envenenados pela inalação de gás mortífero, foram ao encontro de Cristo. Morte no ano 1942. História de São Lourenço. São Lourenço, o santo espanhol, também conhecido como Lourenço de Huesta ou Valência. Nasceu em 225 e morreu martirizado em 258, no dia 10 de agosto, em Roma. Está entre os diáconos do início da Igreja de Roma. Eles eram considerados os guardiões dos bens da Igreja e dispensadores de ajuda aos pobres. O nome Lourenço é o mesmo que Laurentinens, que significa coroa feita de louro, como os vencedores recebiam após suas vitórias. Lourenço obteve a vitória em sua paixão. São Lourenço foi ajudante do Papa Sisto II e responsável por um centro dedicado aos pobres. Diácono São Lourenço. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, vemos a preocupação dos mesmos quanto ao crescimento do número dos discípulos. Eles convocaram uma reunião e expuseram suas angústias, dizendo: "E não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, servir as mesas, pois muitos dos discípulos gregos queixavam-se que suas viúvas estavam sendo esquecidas e negligenciadas pelos hebreus. Foram escolhidos entre os irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar o cuidado com os pobres, órfãos e viúvas, ou seja, o tesouro precioso do Senhor. Estes homens foram chamados de diáconos. São Lourenço era um deles. Martírio, testemunho de fé. Em 257, os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos por ordem do imperador Valeriano e, em 258, o Papa Sisto II foi decapitado. Conta a história que, ao caminhar para o lugar da execução, São Lourenço caminhava junto ao Papa e dizia: "Aonde vai sem seu diácono, meu pai? Jamais oferecestes o sacrifício da missa, sem que eu vos acolitasse e te ajudasse." O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: "Não estou te abandonando, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois és jovem e forte. Velhice e fraqueza faz com que tenham pena de mim. Em 3 dias você me seguirá." Depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a Igreja lhe entregasse todos os seus bens, dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela Igreja e disse ao imperador: "Estes são os bens da Igreja." Valeriano, então, com muita raiva, ordenou que Lourenço fosse queimado vivo. O santo manteve a alegria no momento da execução, mostrando sua profunda fé na vida eterna, no encontro com Jesus Cristo. A Igreja Romana convida-nos hoje a celebrar o triunfo glorioso de São Lourenço, que, desprezando as ameaças e as seduções do mundo, venceu a perseguição do demônio. Exercia nessa Igreja de Roma, como sabeis, as funções de diácono. Aí administrou o sagrado sangue de Cristo, aí derramou seu sangue pelo nome de Cristo. O bem-aventurado apóstolo São João expôs claramente o mistério da ceia do Senhor, dizendo: "Como Cristo entregou a sua vida por nós, também nós devemos entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos." João 3,16. Assim compreendeu São Lourenço, assim o compreendeu e realizou, o que tinha recebido naquela mesa, isso mesmo ofereceu. Amou a Cristo na sua vida, imitou-o na sua morte. Portanto, também nós, irmãos, se realmente o amamos, imitemo-o. A melhor prova que podemos dar do nosso amor é imitar o seu exemplo. Na verdade, Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos os seus passos. Confira 1 Pedro 2,21. Estas palavras do apóstolo São Pedro parecem dar a entender que Cristo só sofreu por aqueles que seguem os seus passos e que a paixão de Cristo de nada aproveita senão aqueles que o seguem. Seguiram-no os santos mártires até ao derramamento de sangue,
à semelhança da sua paixão. Seguiram-nos mártires, mas não só eles. Não foi cortada a ponte, depois que beberam a fonte não secou. Aquele jardim do Senhor, meus irmãos, não só tem as rosas dos mártires, mas também os lírios das virgens, as eras dos esposos e as violetas das viúvas. Nenhuma classe de pessoas, irmãos caríssimos, deve menosprezar a sua vocação. Cristo sofreu por todos. Com toda a verdade está escrito a este propósito, e Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Confira 1 Tm 2,4. Entendamos, portanto, como deve o cristão seguir a Cristo, mesmo sem ter de derramar o seu sangue, sem ter de suportar o martírio. Diz o apóstolo, referindo-se a Cristo nosso Senhor, e Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Ó sublime majestade! Mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e aparecendo como homem. Confira FL 2,78. Ó profunda humildade! Cristo humilhou-se, e aqui tens, cristão, o que deves imitar. Cristo obedeceu, como podes orgulhar-te? E depois de ter passado semelhante humilhação e de ter vencido a morte, Cristo subiu ao céu, e sigamo-lo. Ouçamos o que diz o apóstolo: e se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. CL 3,1. Santo Agostinho de Hipona. São Lourenço sofreu o martírio durante a perseguição de Valeriano, em 258. Era o primeiro dos 7 diáconos da Igreja Romana. A sua função era muito importante, o que fazia com que, depois do Papa, fosse o primeiro responsável pelas coisas da Igreja. Como diácono, São Lourenço tinha o encargo de assistir o Papa nas celebrações, administrava os bens da Igreja, dirigia a construção dos cemitérios, olhava pelos necessitados, pelos órfãos e viúvas. Foi executado 4 dias depois da morte de Sisto II e de seus companheiros. O seu culto remonta ao século IV. Preso, foi intimado a comparecer diante do prefeito de Cornélio Secularis, a fim de prestar contas dos bens e das riquezas que a Igreja possuía. Pediu, então, um prazo para fazê-lo, dizendo que tudo entregaria. Confessou que a Igreja era muito rica e que a sua riqueza ultrapassava a do imperador. Foram-lhe concedidos 3 dias. São Lourenço reuniu os cegos, os coxos, os aleijados, toda sorte de enfermos, crianças e velhos. Anotou-lhes os nomes. Indignado, o governador concedeu-a um suplício especialmente cruel e, amarrado sobre uma grelha, foi assado vivo e lentamente. Em meio dos tormentos mais atrozes, ele conservou o seu bom humor cristão. Dizia ao carrasco: "Vira-me, que deste lado já está bem assado. Agora está bom, está bem assado. Podes comer." Roma cristã venera São Lourenço com a mesma veneração e respeito com que honra os primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. O que foi Santo Estevão em Jerusalém, isso mesmo foi São Lourenço em Roma. Por isso, no momento mais angustiante de sua vida, aos olhos do mundo, Lourenço, feliz, dizia aos soldados: "Agora podem me virar, este lado já está assado." Uma multidão acompanhava o martírio de São Lourenço. E, no meio do povo, grande foi o número dos que se converteram a Jesus Cristo ao verem o testemunho do jovem São Lourenço. São Prudentius, contemporâneo de Lourenço, confirmou este fato quando escreveu que o exemplo de São Lourenço levou vários romanos à conversão. Ele foi sepultado no cemitério de Siriaca, em Agro Verão, na Via Tiburtina, em Roma, onde mais tarde foi erigida uma basílica em sua honra. A basílica, por graça de Deus, que honra seus santos, foi construída por um outro imperador romano, Constantino. Devoção a São Lourenço. Por causa de seu martírio e maravilhoso testemunho de fé, São Lourenço é mencionado na oração eucarística número 1 e na ladainha de todos os santos. São Lourenço é o padroeiro da cidade de Huesca, na Espanha.
Ele é também o padroeiro dos diáconos. Representação de São Lourenço. Na arte litúrgica da Igreja, São Lourenço é representado como um diácono em uma grelha, com a Bíblia na mão. Sua paixão foi escrita um século após sua morte, mas desde o início a história de seu testemunho foi sendo passada oralmente nas igrejas e nas famílias cristãs. A igreja que o imperador Constantino construiu em sua homenagem, fica onde está hoje a igreja de São Lourenço Extramuros. É a quinta basílica patriarcal romana. A festa de São Lourenço é celebrada em 10 de agosto. São Lourenço, rogai por nós. O vosso povo que vos ama, vem contemplar com devoção. De vosso corpo a viva chama, vosso abrasado coração. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. Sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. E sois luz do coração. Vencendo as brasas da tortura, foste fiel ao Redentor. Fazei que o pobre criatura jamais ofenda o meu Senhor. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. Sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. E sois luz do coração. Mártir, limpai a nossa estrada, divisa hereges e de ateus. Por vossa carne é queimada, para a maior glória de Deus. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. Sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. E sois luz do coração. Flama do bem, sede da vida, a nossa guarda, a nossa luz, que nos conduza à prometida morada eterna de Jesus. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, sois fanal do mundo inteiro e sois luz do coração. Sois fanal do mundo inteiro